Olá pessoal e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu quero trazer aqui algo para vocês totalmente diferente daquilo que eu tenho trazido até agora. Hoje eu quero mostrar-vos como é que nós podemos aplicar na prática os conceitos de programação orientada a objetos. Ou seja, estamos a falar nomeadamente dos 4 pilares que existem, da herança, polimorfismo, abstração e temos depois ainda então o encapsulamento, mas aqui eu não irei falar tanto sobre o encapsulamento. Portanto, a ideia é que no vídeo de hoje nós criamos aqui um mini sistema divertido, tipo um jogo de batalha, onde podemos implementar aqui estes pilares de programação orientada a objetos de diversas maneiras. Mas o mais importante que vocês percebam aqui é que o código, ele é uma lógica importante. No entanto, existe um raciocínio por trás, que é como é que nós pensamos num determinado programa, só que de uma forma orientada a objetos. Ou seja, antes de vocês programarem, pensem comigo. Se vocês quisessem fazer um sistema onde o jogador pode, por exemplo, lutar com diferentes personagens, um guerreiro, um mago, um arqueiro, por exemplo, como é que nós estruturávamos isso? Por exemplo, se nós estivéssemos a construir de forma procedural, talvez criássemos um monte de ifs, select cases para criar o tipo de personagem, os poderes que o personagem tinham. Isso iria dar muito trabalho e seria um caos. Mas em programação orientada a objetos nós resolvemos isso tudo muito bem com classes. Exato, com classes. Com classe, criando classes. Então nós vamos, dentro do nosso programa, ter uma classe base e depois a partir daí nós criamos todo tipo de personagens que nós queremos. E é assim que nós pensamos como programação orientada a objetos. Mas então, bora lá ver o que é isso que nós vamos fazer. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é abrir o nosso Visual Studio. E no Visual Studio vamos fazer então Create New Project e vamos aqui em cima garantir que estamos na linguagem Visual Basic. Sim, porque embora seja uma linguagem que já não se vê muito, eu vou desenvolver isto aqui com o Visual Basic, também pensar nos meus alunos que assistem aos meus vídeos, e obrigado por isso, porque na verdade estes vídeos é também essencialmente para eles, portanto eu espero que gostem deste tipo de conteúdo que eu estou a construir para vocês, meus queridos alunos, mas também para toda a comunidade do YouTube que pode gostar e pode querer ter acesso a este tipo de conteúdo. Então, vocês vêm aqui em cima e procuram por Visual Basic, caso tenham instalado, vocês tenham de instalar previamente, e colocar aqui no Windows, ok? Depois vocês podem escrever aqui em cima diretamente Windows Form, e vocês vão escolher esta opção que diz .NET Framework, porque já está uma estrutura bem definida lá dentro, de árvore hierárquica das pastas e tudo mais, que é muito mais fácil para nós trabalharmos. Então carregamos aqui, damos Next e vamos lhe chamar então de Jogo Poo, ok? Aqui é a localização onde vamos guardar, aqui é a nossa Solution e aqui é o Framework, ok? Nós vamos fazer Create, ele vai dar aqui um erro porque ele vai dizer que já existe algo no diretório com este nome, portanto eu vou previamente apagar. Só um segundo. Ok. Vamos então fazer Create. Ele vai criar o projeto e pronto. E nós estamos então aqui dentro do nosso Visual Studio. Se eu vou começar a partir aqui para o nosso form, que seria a nossa interface gráfica, a primeira coisa que eu vou fazer é então criar uma classe que vai ser a nossa classe abstrata, que é a classe de personagem, que é a partir dessa classe que eu vou literalmente criar todo o tipo de personagens que eu possa vir a necessitar. Só que essa personagem é abstrata ou essa classe é abstrata por uma razão muito simples, porque eu não quero que ninguém consiga criar de forma nativa uma personagem. Não, eu só quero que eles tenham a possibilidade de criar os outros tipos de personagens que eu vou criar e não uma personagem tipo genérica, neutra, ok? Então para fazer isso, nós vamos aqui do lado direito e vamos então carregar aqui em cima do jogo pool, lado direito do rato, fazer add classe. E vamos chamar então esta classe de personagem. Ok? Eu não sei se isto está pequenino para vocês. Eu vou tentar ativar aqui a lupa para ver se vocês conseguem ver isto como deve ser. Ok. Ok. Ui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas isto aqui parece está pequenininho para vocês, mas eu escrevi aqui personagem.vb, ok? Depois, então, o que é que nós vamos deixar? Nós vamos deixar aqui como classe, aqui dentro como classe, ok? E damos add. E pronto, e entramos aqui automaticamente dentro do código da nossa classe, ok? Então, portanto, nós vemos aqui do lado direito, garantindo que estamos dentro do projeto selecionado do lado direito do rato, add e classe, ok?
Então nós temos aqui a nossa classe, só que eu não quero que esta classe seja pública, assim, do nada. Eu quero que ela seja uma classe abstrata. Então, como eu quero construir uma classe abstrata, ela tem de ser must inherit, ou seja, obrigatoriamente tem de ser uma classe que só vai funcionar para ser herdada. Ela não pode ser implementada diretamente, ok? Então eu digo que ela é must inherit, e agora aqui dentro eu posso construir a estrutura que eu quero. Como vocês sabem, nas classes nós temos dois blocos em concreto, isto é o que o palette aqui a funcionar. Nós temos o bloco das propriedades, que normalmente são os atributos que vocês dão a algo que vocês criam, tipo, por exemplo, uma bola. Se nós formos falar de uma bola, todo tipo de bolas, ela tem formato, ela tem uma cor, ela tem um tamanho. Isso são características das próprias bolas, independentemente do tipo de bola que nós estamos a falar. Então isto são os atributos aqui dentro, ou então, no caso do VB, nós chamamos de properties. Então nós vamos deixar que estas properties sejam públicas, ok? Como string, o nome do nosso personagem, e vamos então fazer aqui public property vida as integer. Ok? Não se assustem, eu como tenho o Copilot aqui dentro do Visual Studio, ele meio que tenta calcular com base no que eu escrevi em cima o que é que eu vou tentar fazer assim, ok? E como isto que eu estou aqui a trazer para vocês, eu já fiz um pequeno ensaio antes, portanto é normal que ele já tenha aqui uma percepção do que é que eu vou fazer a seguir, ok? Então, aqui são duas características, especificamente que quando eu for criar uma personagem que é derivada desta personagem, ou seja, um arqueiro, um mago, qualquer coisa do género, obrigatoriamente eu vou ter de lhe atribuir um tipo de vida e um nome, ok? Então agora eu vou criar aqui eu vou criar agora aqui uma nova função que vai ser responsável por capturar o nome e a vida. Ou seja, o que é que eu estou a fazer aqui? Basicamente, personagem é o nome da minha classe que não vai poder ser criada, ela apenas pode ser herdada, ou seja, apenas eu posso criar subclasses que herdam características desta classe base, ok? Então aqui eu estou a definir o que todos os personagens têm, nome, vida e também o método que eu vou criar, que é o método de atacar. Mas eu vou dizer que o método de atacar, ele é must override. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu crio uma classe que ela herda características desta classe, obrigatoriamente essa subclasse tem de ter uma configuração para o método de atacar. Por isso é que a must override precisa de ser subscrita, ok? Mas reparem, eu crio aqui este método, mas eu não determino nem digo como é que os personagens atacam. Eu apenas crio o método para que as subclasses, que são classes que vão herdar características desta classe, necessitem de depois atribuir uma função. E então este é literalmente o papel de uma classe principal. O papel das subclasses vai ser então atribuir características a este comportamento, por assim dizer, ok? Então, ou seja, vai ser necessário aqui no me o objeto, a instância da classe que se fizer, neste caso da subclasse, vai ser necessário atribuir um nome, atribuir uma vida, daí este construtor e depois então este método específico, ok? As subclasses em concreto, nós vamos usar as lógicas das subclasses numa lógica de herança e polimorfismo, ou seja, nós vamos criar 3 subclasses, que vai ser o guerreiro, o mago e o arqueiro, que vão herdar características da classe personagem. E podemos aqui do lado, vamos fazer lá direito do rato, add class, new class, e vamos então criar aqui um guerreiro. Ok, não vou fazer nada para já. Vamos então aqui lá direito do rato, vamos criar então um mago e agora vamos criar então aqui um arqueiro. Pronto, tenho as 3 classes criadas. Agora, para dentro de cada uma das classes, eu vou então instanciar a chama, não será bem instanciar, mas eu vou fazer a puxada das características da classe base e vou então dizer o que é que o método atacar vai fazer especificamente para cada uma destas subclasses. Então no guerreiro, ok, eu vou dizer que este guerreiro ele vai herdar, ou seja, inherit significa herdar características da classe personagem. Vou dizer então que ele vai ter aqui um método que vai ser o public subnew e posso pôr então aqui para ele ir buscar as propriedades de nome e de vida à classe principal, neste caso ao personagem, mas aqui eu não vou fazer assim, eu vou dizer que o guerreiro
ele não vai, o valor que vai entrar dentro da variável vida não vai ser um outro valor que vai ser introduzido, vai ser logo literalmente 120, ok? Então isto quer dizer o quê? Quando se criar um guerreiro, por defeito, ele vai ter uma vida de 120, que vai ser automaticamente atribuído a um personagem que vocês criem do tipo guerreiro. O nome é que tem de ser escrito, por isso é que eu coloco aqui uma variável como parâmetro dentro do mybase.new, porque ele vai buscar à base desta classe aqui, ou seja, ele vai à base da classe guerreiro. Qual é que é a base da classe guerreiro? É a classe personagem, e vai então buscar as propriedades, mandando para dentro das propriedades o valor que está dentro do parâmetro nome e também o valor que está aqui dentro deste parâmetro que vai entrar dentro da vida. Por sua vez vem de algum outro lado, que é da instância do objeto, para aqui, daqui, passa para aqui, desculpem, de algum outro lado vem para aqui, daqui passa para aqui e daqui vai passar para dentro das propriedades do personagem. Ou seja, é como se eu estivesse a fazer um efeito de escadinha. Depois então, eu vou aqui em baixo dizer que o nosso método atacar, o que ele vai fazer é vai retornar, fazer return. Vou usar aqui um cifrão que é para poder construir aqui uma f-string. O que é uma f-string? Uma f-string é basicamente uma concatenação, a possibilidade de eu poder concatenar sem estar constantemente a abrir e fechar aspas, strings com outro tipo de dados, ok? Então vou fazer aqui nome e vamos dizer, por exemplo, ataca ou ataca com uma espada. Eu não vou pôr aqui o alvo nome, que é para não complicar, porque eu quero tentar deixar isto aqui o mais simples possível, ok? Porque o intuito aqui é que vocês possam entender esta proposta. Ok, o que é que me falta aqui? Falta-me então aqui depois fazer aqui, não, isto aqui ficou sub, mas não é sub, isto tem de ser function. Eu acho que aqui no personagem enganei depois, aqui no personagem também tem de ser function e não sub. Ok, porque isto é uma função, isto é um método, é um comportamento. Aqui estou-me a escrever mal, falta aqui um T. Okay. Pronto, agora ela ficou bem. E pronto, agora eu aqui literalmente que defini o meu guerreiro. Agora literalmente eu vou só copiar e vou colar isto para dentro do mago. Venho aqui. Oi, esqueci-me de copiar aqui uma coisa. Copiar para dentro do mago. Agora aqui no mago eu posso, por exemplo, dizer que o mago começa com 80 de vida, por exemplo, e que aqui o ataque dele vai ser, por exemplo, lança bola de fogo, por exemplo, ok? Pronto. Então, ou seja, a lógica é a mesma, só alterei o tipo de ataque e o tipo de vida, ok? Porque é basicamente esta a lógica de termos a herança a funcionar e temos também aqui depois o abstracionismo e o polimorfismo no seu melhor, ok? Portanto, ou seja, eu tenho sempre uma estrutura base e obrigo todas as classes que herdam características desta classe a darem uma função diferente para o método atacar. No arqueiro, eu vou fazer praticamente a mesma lógica, venho aqui, implemento, eu vou dizer, por exemplo, que o arqueiro vai ter 100 de vida e que o que ele vai fazer aqui vai ser, por exemplo, dispara uma flecha certeira, por exemplo, ok? Só assim, a lógica é a mesma, só alterei para cada personagem, ou seja, cada personagem aqui herda da classe personagem, neste caso aqui cada herói nosso, o guerreiro, o mago, o arqueiro, herdam da classe personagem as características, o que significa que não precisamos de estar sempre a repetir o código de propriedades como nome, vida para cada um deles, só preciso atribuir valores, mas, obrigatoriamente, em cada um eu tenho de redefinir o método atacar, como vocês viram. E a isto nós chamamos de polimorfismo. É o mesmo método, basicamente, mas com resultados diferentes. Então o que é que acontece? Sempre que o programa chamar atacar, ele não precisa de saber em concreto quem é que é. Ou seja, ele não precisa de saber, isto é o atacar de quem? Não. Como quando ele instancia um objeto de um determinado tipo de classe, ele já vai perceber que é o método atacar, mas daquela classe que vem da base personagem, ok? Muito simples aqui. Então agora o que é que vamos fazer? Agora vamos ao nosso interface gráfico, ok? Uma coisa bem simples, bem flat, só para vocês entenderem aqui a lógica, ok? E agora aqui no nosso interface gráfico, nós vamos então adicionar uma combo box, ok? Portanto, vimos aqui deste lado. E vamos, por exemplo, colocar a combo box aqui, certo?
Vamos chamar esta combo box, vimos aqui as propriedades do lado direito e vamos chamar a nosso combo box, vamos lhe chamar de CMB personagem. Porque esta combo box vai ter a função de eu escolher o tipo de personagem que eu quero e depois carregar num botão que vai funcionar como ataque, ok? Eu ia fazer aqui uma coisa bem simples só para poder-vos explicar a lógica por trás. Vamos aumentar aqui isto, por exemplo, para 16, se calhar para 20, ok? E agora vamos adicionar um botão de atacar, ou seja, este botão vai ter o nome, vai ter o texto escrito que está a algures por aqui em text da propriedade, vai dizer atacar. Ok. Vamos aumentar aqui a fonte para 24. Aí foi um exagero. Às vezes eu sou bruto. Podem até depois alterar aqui as estilizações dos botões. E o nome que vamos dar a este botão, aqui em baixo onde temos o name do design, vamos lhe chamar BTN atacar. Ok? Pronto. Agora falta-nos então duas coisas. Falta-nos uma list box, ok? Que vai ser uma lista de saída. E falta-nos depois então a label, ok? Então vamos aqui começar por procurar por list box. Eu vou colocar isto aqui, mas depois a gente melhora o design disto, ok? E aí esta list box eu vou literalmente chamar de LST saída, ok? Vamos aumentar também aqui a fonte disto. Vamos pôr para 20. E agora vamos criar, até posso, por exemplo, aqui deixar isto mais bonito assim. Ok, só assim deixar aqui mais bonitinho. Ok. Eu posso até tirar este texto que aparece aqui visualmente na list box, mas isto depois quando eu corro o programa isto desaparece. Mas por acaso acho que ele aqui nem traz, esta list box ela nem tem. Este texto aqui depois desaparece quando nós corremos. Exatamente, ok? Então agora vamos criar aqui uma label. E a esta label nós vamos dizer que ela vai ter escrito algo como escolhe o teu personagem. Ou seja, vamos lhe chamar LBL personagem ou escolha personagem. Isto vai ser igual porque isto nós nem vamos usar isto. Isto é só para efeitos decorativos. Mas então eu queria colocar aqui entre aspas. Escolha o seu personagem. Vamos aumentar aqui a fonte para 16, para 20. Pronto, vamos pôr aqui assim no meio. Pôr aqui assim. Aqui assim. Pronto. Depois nós ajustamos. Até porque a ideia é que depois possa-se adicionar mais coisas. Portanto. Ok. Então o que é que nós agora vamos fazer? Dentro do nosso form, nós vamos criar uma variável local, ou seja, privada, que só pode funcionar dentro da classe do form, para que seja impressa as listas dos personagens. Ok? Então eu vou carregar em cima do form duas vezes. E aqui, ok? Antes do private form, load, que é basicamente antes do carregamento do formulário, eu vou então fazer uma variável que lhe vou chamar de personagem as new list of personagens. Ou seja, o que é que basicamente eu estou a fazer aqui? Eu estou, na prática, a criar uma variável que me vai armazenar a lista de personagens que eu tenho dentro da personagem. Ou seja, como dentro do personagem existem várias personagens, o arqueiro, o mago e o guerreiro, para dentro deste código eu estou a dizer que a lista de subclasses vai ser armazenada dentro da variável personagens, ok? E agora o que é que eu faço? Eu vou então pegar nessas personagens e vou adicionar, por exemplo, neste caso vamos adicionar um nome específico para cada uma das personagens, ok? Então vou dizer assim, por exemplo, personagem.add new guerreiro, e vamos dizer que o guerreiro vai se chamar, por exemplo, eu não preciso dar vida porque a vida já foi definida lá atrás, vai se chamar, por exemplo, Rei Arthur, ok? Pronto, isto é o nosso guerreiro.
Não. Tá. Ele está-me aqui a dar erro. Porquê? Mas eu defini a vida, não foi? Pois, mas eu aqui não precisava estar a definir. O que é que eu pai, cara? Eu acho que o Copilot meio que me enganou aqui. Pois foi. O Copilot enganou-me aqui, eu vou precisar de voltar atrás. Isto às vezes usamos o Copilot, tem destes problemas. E aquilo estava a dar este erro aqui, porque o que é que acontece? Eu não quero que o método principal da criação do objeto me carregue a vida, porque eu estou a construir a vida aqui, estou a dar aqui a vida manualmente. Então eu não preciso de carregar o valor para dentro do método. Ou seja, eu não preciso de, quando crio um objeto, ou quando crio um personagem do tipo guerreiro, eu não preciso de atribuir a vida, porque eu já defini que todos os guerreiros vão ter 120 de vida. Então, ou seja, eu tinha aqui deixado um erro por conta do Copilot, em que ele literalmente, quer dizer, por conta do Copilot e por minha culpa, né? Porque eu também não prestei atenção. Eu estava a deixar que ele pedisse um parâmetro para mandar aqui para dentro, e então isso estava a dar conflito, ok? Então quer dizer que eu vou ter que corrigir isso em todos? E aqui também? Ok, pronto, assim, quando eu aqui crio, vou só gravar tudo, quando eu aqui crio então o meu objeto do tipo guerreiro, já não vai acontecer o erro que estava a acontecer, porque agora a vida já foi atribuída automaticamente para qualquer tipo de guerreiro que se crie. Então vou fazer aqui, por exemplo, para mago, vou fazer um Merlin, e por exemplo para arqueiro vou-lhe chamar Robin Hood. Ok? Olha, porreiro, ele até o Copilot agora ajudou, né? Há bocado enganaste. E agora eu vou fazer uma iteração. Deixa eu ver se ele está aqui a ajudar-me nesse aspecto. Ok, pronto, ele está-me aqui a fazer uma iteração para a lista de personagens, mas eu não quero. Eu quero que a iteração seja para dentro da combo box. Ou seja, vou fazer CMB. Então basicamente o que é que eu estou a fazer aqui? Para cada personagem, neste caso eu posso até fazer assim, para cada as personagem in personagem, ou seja, o que eu estou a fazer é, eu estou a fazer uma iteração em cada personagem dentro da lista da variável privada de personagem que é do tipo personagem. Perceberam a lógica? Ou seja, para cada personagem criada, que é o caso destas personagens aqui, que são do tipo classe base personagem e por sua vez subclasse, seja ela guerreiro, mago ou arqueiro, não interessa aqui porque elas vão ter um método, ou vão ter depois um estilo atribuído. Eu quero que ele então adicione à nossa combo box, eu quero que ele adicione então como um item na lista de combo box o nome do personagem, ok? O nome do personagem e a vida que o personagem tem. Deixa-me só ver aqui que eu acho que isto aqui está-me a dar erro, porque eu enganei-me aqui. É persona. Vamos fazer assim, vamos alterar isto para o plural, que é para não ficar muito confuso. Personagens, porque é uma lista com vários personagens, portanto faz mais sentido, e eu acho muito importante nós darmos nomes às coisas que são alusivos àquilo que elas fazem. Então se ela aqui armazena uma lista de personagens, nós vamos alterar isto aqui. Ok, agora aqui é que eu não me lembro qual é que era o nome da combo box, portanto vamos verificar aqui. Era personagem, era combo box personagem. Portanto, copiamos e vimos aqui e atribuímos. Porquê é que isto me continua a dar erro? Porque eu preciso de criar aqui um next, porque este next é o que vai fazer com que quando ele chegar, ou seja, ele introduzir o primeiro item, faz next, que é para passar para o próximo item da lista de personagens armazenado dentro da variável de personagens. Quando já não houver mais item, então ele vai literalmente encerrar esta lógica, ok? Daí o end sub. Pronto, que é para ele encerrar então esta função aqui do form load. Agora o que é que eu vou fazer? Eu agora vou atribuir então um comportamento ao botão atacar. Então eu venho aqui, carrego 2 vezes, ele automaticamente carrega-me para aqui o clique. O que é que vai acontecer quando eu carregar no botão atacar? Então eu basicamente vou dizer que if cmb personagem, posso pôr assim, show select personagem para atacar. Ok. Pode ser. Basicamente o que ele está a dizer aqui, se na prática o que acontece é, se dentro da combo box o index a ser selecionado for igual a -0, ou seja, isso quer dizer que nenhum personagem foi selecionado. Porquê? Porque os indexes começam sempre em 0, numa lista, dentro da linguagem de programação. Então aqui neste sentido, se
ele não tiver selecionado nada que seja igual a 0, 1, 2, 3, que são os elementos da lista, vai ser igual a menos 0. Então, sendo igual a menos 0, então, se eu tentar carregar no botão e ele for igual a menos 0, ele vai-me dizer então que, por favor, selecione um personagem antes de prosseguir. Ou selecione um personagem, por exemplo, seja o personagem para atacar, por exemplo, ok? E aqui, em vez de fazermos return, vamos fazer então exit sub, que é para ele sair da janela que apresenta e podermos voltar a selecionar outra personagem, end if, que é para ele sair de dentro da condição, e então agora, caso esta condição não seja verdadeira, nós vamos então definir o que é que ele vai fazer. Então nós vamos criar uma variável para que lhe vamos chamar de escolhido. Pode dizer as personagem, sim. Ok, pode ser assim. O que é que ele está aqui a dizer? Com base na personagem escolhida, ele vai armazenar dentro desta variável, que também é do tipo personagem, ok, que é para nós podermos manter a lógica hierárquica das classes. Ele vai armazenar então com base na variável personagens. Lembram-se que esta variável é global, ou neste caso é local, mas global dentro da classe, ou seja, eu posso aceder ao conteúdo que está dentro dela em qualquer parte da minha classe. E eu ainda estou dentro da classe form, ou seja, embora esteja aqui a trabalhar no botão, eu estou dentro da classe form, ok? E estou a dizer que ele vai aceder dentro da variável personagens, vai à combo box personagem e vai capturar o index e armazenar dentro desta variável. Com base nisto, ele então vai capturar a lista de saída, que nós chamamos de lista de saída, e vai adicionar à lista de saída a função, vou tirar aqui o nothing porque ele aqui não está a fazer nada, vai adicionar, já me está aqui a dar erro, deve ter algum problema para trás, tem de verificar, mais uma vez deve ter sido o Copilot. Ah não, falta-me aqui o... Não, está cá. Já vou verificar o que é que foi que aconteceu aqui. Mas a proposta será que ele aqui adiciona à lista que nós temos aqui, de saída, ele adicione o método, ou neste caso a resposta do método atacar da personagem escolhida. Ou seja, independentemente da personagem que vocês escolheram, ele vai sempre ir dentro da subclasse e carregar o resultado do método, ok? Então, provavelmente eu enganei-me aqui. Já percebi porquê. É porque aqui dentro ele está a colocar o Copilot pôs alvo as personagem e eu não quero isso. O que eu quero é assim, as string, que é para ele me retornar uma string. Ok, function atacar. Então provavelmente aqui no personagem eu também tenho isto mal. Pois exatamente, aqui eu não quero isto assim. Eu quero só isto assim. Foi Copilot isto aqui. As string. Ok, pronto. Ou seja, o Copilot ajudou-me aqui de certa maneira, mas acabou por... Eu como também fruto do cansaço, não é? Também estava distraído e não reparei que ele estava aqui a fazer isto. Ok. Espera, tenho de corrigir ali uma coisa. Vou até copiar isto aqui, porque agora enganei-me aqui neste e cortei aqui o overwrites. E acho que não me falta em nenhum. Ok, exatamente. Não me falta em nenhum. Pronto. Agora sim, aqui já não vai dar erro, porque ele não está a pedir que eu determine um alvo. É porque, na verdade, aquela estrutura que o Copilot estava ali a colocar tem a ver com uma ou outra coisa que depois nós vamos fazer num outro vídeo, que é basicamente adicionar a possibilidade de eu poder escolher um personagem e escolher com quem é que eu quero, a quem é que eu quero atacar. Então, nesse caso ali, eu vou precisar de colocar dentro do método atacar o alvo em questão para poder fazer a captura desse alvo, ok? Posto isto, o que é que nos falta fazer aqui? Nada, ok? Ou seja, está praticamente feito. Nós não precisamos saber se o personagem é um mago, é um guerreiro ou um arqueiro, nada. Nós apenas chamamos o método atacar e ele faz o que tem de fazer. Isto é literalmente polimorfismo real, ok? Ou seja, eu vou escolher aqui, quando eu carrego aqui na combox e escolho, ele automaticamente vai carregar qual é o tipo de personagem que eu estou a escolher. Porquê? Porque eu aqui no form determinei isso, estão a ver? Estou a dizer que se na combo box eu escolher o Rei Arthur, ele vai ser do tipo guerreiro. Se eu escolher o Merlin, vai ser do tipo mago. Se eu escolher o Robin Hood, vai ser do tipo arqueiro, ok? E então depois quando ele faz a iteração, já está a carregar isto tudo automaticamente. Então bora ver isto aqui a funcionar na prática do start. Ok, então reparem. Eu vou aqui maximizar com box e tenho aqui Rei Arthur. Eu acho que ele ficou qualquer coisa errada no interface, mas pronto, a gente já verifica. Rei Arthur.
Ele está aqui até a dizer que tem 120 de vida, estão a ver? Ok? Eu posso colocar isto aqui um bocadinho mais pequenino para ver qual é a vida do personagem, mas na verdade o vida não devia estar a ser carregado para aqui, mas isto depois devia ser uma coisa que nós podíamos trabalhar. E agora se eu fizer atacar, ele diz literalmente Rei Arthur, só que está cortado, eu vou ter de diminuir aqui um pouco, vamos só retificar isto aqui. Aqui na lista vamos pôr isto mais pequenino, ou podíamos aumentar aqui a caixa. Vamos por aqui, vamos pôr a mesma mais pequenino. Por exemplo, 14. Vamos pôr 14. Ok, vou aproveitar que eu parei aqui o programa e vou tentar perceber. Pois, mas é porque a forma como eu fiz isto aqui. Está aqui. Eu vou tirar isto aqui. Ok? Assim ele não carrega o tipo de vida. Porque seria um bocado injusto se eu dissesse qual é o tipo de vida que automaticamente cada personagem tem. Então, neste caso aqui em concreto, eu posso deixar, que é para o jogador poder saber, mas o ideal seria depois à frente apresentar uma message box a dizer quanto é que tem de vida o personagem que foi escolhido, por exemplo, ok? Então, eu posso deixar agora aqui a vida, mas já sabem que isto não seria o ideal, até porque eu vou ter preferências, né? Vou tentar sempre escolher logo o tipo de personagem que tenha mais vida, como é óbvio. Então agora se eu vier aqui, vocês têm Rei Arthur vida 120, Merlin de vida a 80, Robin Hood de vida a 100. Eu vou escolher o Robin Hood e quando eu faço atacar, Robin Hood dispara com uma flecha certeira, pronto, ainda ficou aqui um bocado cortado. Ou então, na verdade, nós temos de fazer uma coisa. Como isto é uma list, nós temos de vir aqui e fazer use data bound items. Por acaso eu podia ter usado outra coisa que é para ele fazer o multiple line. Não. Vou tentar deixar assim e ver se resulta. Mas acho que, no caso aqui, acho que não. Vamos ver se resultou. Vamos ver se ele agora aqui, ao selecionar... Não, ele está na mesma... Não, mas por acaso aqui... Deixa-me ver aqui... Pois, ele está na mesma aqui a cortar. Eu podia ter utilizado outro tipo de lista para ele fazer o multiple line, ou então até podia depois alterar aqui as configurações das propriedades, mas isso agora é relativo, ok? O ideal aqui é que vocês consigam perceber que eu escolho um personagem e aparece o ataque do personagem, escolhi outro, apareceu o outro ataque, e basicamente isto é um código muito simples de ser feito, ok? Nada de novo. E basicamente esta é a beleza da programação orientada a objeto, ou seja, o código do botão atacar que nós temos aqui, ele não muda nunca. Vocês podem adicionar dezenas de personagens à vontade, dragão, ninja, robô, e vai continuar a funcionar na mesma, sem vocês precisarem de alterar o código principal do botão, ok? Então é exatamente esse agora o meu desafio para vocês, ok? O meu desafio agora aqui para vocês é que vocês aí desse lado criem então aí umas personagenzinhas e adicionem aqui características a essas personagens. Venham aqui ao mago, por exemplo, e no atacar personalizem um pouco isto. Façam algo diferente aqui e depois, num próximo vídeo, nós vamos então aqui perceber como é que nós podíamos pôr aqui duas personagens a atacar uma outra. Ok, malta? Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Hoje nós juntámos aqui classes, heranças, abstração, polimorfismo, com aqui aplicação gráfica funcional. E a ideia é que depois no próximo vídeo então nós possamos ir aqui um pouco mais longe, misturando aqui propriedades mais privadas, interação entre objetos, ou seja, criar aqui uma batalha real. E portanto, se vocês gostam deste tipo de vídeo assim um pouco mais lógico e narrativo, deixem aqui nos comentários e também partilhem este tipo de conteúdo com quem vocês acham que realmente vai gostar deste tipo de material. Malta, eu espero que tenham gostado. É tudo por hoje. Muito obrigado. Até à próxima. Um beijo e um queijo. Tchau, malta!